Oi pessoal, tudo bem? Eu tinha dito que era a nossa última aula sobre vetores, mas eu fui revisar nosso material e vi que faltou um método super importante, o reduce. E eu pensei, ah não, vou parar aqui, vou gravar essa aula. Vai ser até bom que a gente vai revisar um pouquinho sobre filter e map também, né? Ver a diferença entre reduce, filter e map. São diferenças cruciais aí que muita gente confunde. Vou mostrar pra vocês aqui o nosso Notion, que eu já arrumei o nosso Notion também, tá? Eu tinha esquecido de fato de colocar sobre reduce, mas se vocês verem aqui, ó. Depois aqui em outros métodos importantes, depois do concat, toString e et, que a gente já viu, eu coloquei bem explicadinho, maior aqui, ó, falando sobre o reduce, tá? Então, creio que vai ajudar vocês. E vamos lá, que é uma estrutura super importante e muito usada também. Vamos supor aqui que a gente tem um vetor de notas, beleza? Então, vamos criar aqui uma constante. Vou nomear aqui como grades, tá? Vamos colocar aqui, por enquanto, algumas notas pequenas. Vamos colocar apenas 7, 8 e 9. Vamos pedir que eu peço para vocês para poder reduzir isso tudo e somar, né? Que a soma nada mais é do que reduzir todos os valores em um único valor. Como vocês poderiam fazer isso? Para aí um pouco, pensa. Tem algumas formas de fazer, tá? Não tem uma certa, uma errada. Tem umas que são mais performáticas ou não, mas tem várias formas, né? Você pode ter pensado, que eu acho que é a forma mais clássica, com um for normal. Ou seja, a gente vem cá, cria um for, né? Que vai começando em 0. Vamos até, né? Enquanto o valor i, né, que é o nosso variável aqui, for menor do que grades.length. Vamos incrementar aqui, beleza? Aí você pode ter pensado, tá, tô percorrendo um por um, já consigo saber os valores, né? Por exemplo, se a gente colocar um console.log aqui, com o vetor na posição i, a gente consegue ver cada um dos valores, ou seja, a gente já acessa eles, então a gente consegue fazer algum cálculo com isso. A gente pode vir cá, por exemplo, vamos criar aqui uma let chamada sum, né, que soma. Lembrando que eu já expliquei isso nas aulas iniciais, né? Se você quer somar alguma coisa, o JavaScript não sabe onde está começando, então você precisa começar com o valor zerado, beleza? Eu quero somar, o que a gente pode fazer aqui? Copia esse grade e aqui, né, que é a posição atual. A gente apenas coloca sum, recebe sum mais valor atual. A gente pode fazer assim, que vai somar. Ou até se a gente quiser simplificar, sum mais igual ao valor atual, né? E no final a gente apenas exibe essa soma. Console.log sum. A gente verificar aqui, 24. Beleza, somamos. É uma forma de fazer, mas a gente pode usar um método que vai simplificar isso aqui pra gente. A gente não precisa fazer dessa forma. Porque se a gente tiver um pouco mais complexo, né? A gente vai ter que usar um for, uma estrutura mais completa aqui, vai ter que usar o length, né? Uma variável de controle aqui. Porém, tem uma forma muito mais elegante e usando métodos nativos do JavaScript, né? Então, vou apagar nossa variável de controle aqui. A gente vai criar daqui a pouco ela. Vou comentar isso aqui, só pra gente poder, usando como analogia esse código, né? E agora a gente vai criar. A gente quer fazer uma soma, por exemplo, né? A gente quer reduzir. Poderia fazer vários cálculos, né? Como eu falei, de soma, média, transformar tudo em objeto, numa string. Mas a gente vai usar aqui uma soma simples para poder exemplificar. Então vamos criar aqui nossa constante recebe. O que a gente vai querer fazer? Vamos usar o nosso grades, né? Ponto reduce. Aqui dentro a gente tem que parar dois parâmetros. Se a gente ver aqui, quando a gente tinha o nosso for, né? A gente tinha primeiro o nosso variável de soma, que ia acumular toda hora um valor dentro dela, para poder somar, fazer todos os cálculos, né? Tinha o nosso valor variável, que é o que ia mudando, que é esse grade z, que é o nosso valor atual. A gente chegou primeiro, vai pegar na posição 0, posição 0 é 7, vai incrementar aqui. Depois virou 1, né? Vai pegar o 8 e vai incrementar em sums. Então, tem esse valor variável, que é esse grade e aqui. A gente vai ter dois parâmetros que são isso também. Então, aqui dentro do nosso reduce, ó, nosso primeiro parâmetro é o que vai acumular. Vou chamar ele aqui de accumulator. Lembrando que pode ter qualquer nome que vocês quiserem. Eu ponho esse nome aqui porque até depois vocês devem conhecer um pouco, né, estudar sobre code e tal, que fala que variáveis precisam ter nomes significativos. Então, se eu nomear de acumulador, vai me facilitar bastante. Poderia x, y, ab, enfim. Mas saiba, o primeiro parâmetro é o valor que está acumulando, né, o que vai salvar. E o segundo aqui vai ser o nosso valor atual, então corrente. Ou seja, numa analogia aqui, esse accumulator vai ter, né, o papel do nosso sum, e esse corrente vai ser o nosso papel, esse grade z.
né? Ou seja, o nosso valor atual que a gente vai somar dentro do accumulator, tá? E além de tudo isso, além da gente fazer, né, esse cálculo, a gente precisa falar, olha, qual que é o valor inicial? Né, que o nosso sum no início recebe zero, vai começar de qual valor? A gente tem que saber. Como a gente pode fazer isso? Então, depois que a gente define nossas variáveis, a gente vai colocar uma arrow function para falar, olha, o que a gente vai fazer com esses valores? Como eu falei, pode ser uma média, pode ser transformar num objeto, uma string. No nosso caso, a gente vai juntar os valores, né? Vai somar. Então, a gente coloca accumulator mais current, que é o nosso valor atual. Beleza? Então, o que a gente está fazendo aqui? Vamos pegar o nosso valor e vai juntar o valor atual dentro do accumulator. Juntar o atual no accumulator, que é a mesma coisa que faz aqui. Porém, como a gente tinha aqui, a gente tinha um valor inicial para a soma, que era zero, não era? Aqui a gente também tem que fazer isso. Então, o que a gente vai colocar aqui? Aqui, depois da nossa função em si, né, nossa arrow function aqui da nossa lógica, a gente coloca vírgula zero. Eu estou começando do valor zero. Então, o que a gente reduziu, pegou onde está juntando, pegou nosso valor atual, somamos esses valores, tudo começando em zero, né? Ou seja, nosso acumulator começa em zero, soma cada um dos valores atuais, e isso aqui vai ser retornado para nossa função sum. Assim a gente reduz o nosso for. A gente vê aqui, ó, printando o nosso sum aqui, sum é 24. É a mesma coisa que o for, porém, uma única linha. É muito útil usar o reduce, né? Ele vai reduzir valores. A nossa lógica aqui dentro que vai influenciar. Então, por exemplo, se eu quisesse começar com uma string, né? Eu quero separar valores. Poderia colocar aqui, assim, tá? E a gente vê 7, 8, 9. Por quê? Porque agora é uma string. Como a gente viu nas aulas anteriores, se começa numa string e a gente toma alguma coisa com ele, vai tudo virar uma string. Então, apenas concatenou 7, 8 e 9. E se eu quisesse fazer assim mesmo, mas separando por vírgula, né? Como se fosse a função do join, a gente poderia colocar accumulator mais o nosso string vazio aqui, né? Ou seja, separado por vírgula, mais o valor atual. A gente vê aqui. Beleza, 7, 8 e 9. Viu? Então, não é tão performático igual o join, porque a gente teria que tratar, por exemplo, esse caso com a vírgula no início e tal. Mas é uma forma de fazer. Mas lembre-se então, reduce, ele vai apenas reduzir os valores. Vai transformar eles em um único dado. Como a gente já explicou em aulas anteriores, depois vocês podem até voltar para poder ver, o map ele vai transformar dados. Vai pegar o nosso vetor original, vai, por exemplo, dobrar todos os dados, vai mudar esses dados todos e vai criar um novo vetor com esses novos dados. O filter vai filtrar, ou seja, vamos apenas pegar uma condição aqui do que a gente quer, né? E vai criar um novo vetor com esses dados que a gente fez. E o reduce vai, por exemplo, reduzir tudo em um valor só, que é o que a gente acabou de ver. Como a gente poderia usar junto esse reduce com filter, por exemplo? Vamos aumentar nosso vetor aqui, tá? Temos as notas aqui. 7, 5, né? 8, 6, 5, 9, 4 de novo aqui. Várias notas. E a gente quer saber quanto vai dar a soma das notas apenas das pessoas aprovadas. Vamos supor que, no caso aqui, né? Da nossa escola, a média para poder passar é 7. Ou seja, esse 6.5 aqui não vai passar. Esse 4 aqui também não vai passar. Nem esse 5. Apenas o 7, o 8 e o 9. Vão passar na nossa turma. Como a gente poderia fazer isso? Para, pensa um pouco. A gente quer primeiro filtrar isso aqui para apenas notas acima da média. E depois a gente quer reduzir e somar. Como a gente poderia fazer? Como eu já dei uma dica aqui, a gente pode primeiro dar um filter e depois a gente vai dar um reduce. Então, vamos filtrar primeiro. Vou até colocar um comentário aqui, ó, pra gente pensar. Ó. Vamos criar uma constante aqui. Vou chamar como passage grade, tá? Ou seja, vamos criar um vetor aqui com quem apenas passou. Vamos colocar então grades ponto filter, filtrar aqui os dados, pelo que onde a nota ela é maior ou igual a 7, tá? Não estou parando aqui agora para explicar o filter, eu já expliquei em outra aula. Agora, a gente fez aqui, a gente pegou nossas notas que são maiores que 7, né, maior ou igual a 7. Vamos exibir as nossas notas aqui então. Notas aprovadas, né, maior ou igual a 7, ok? Aqui, ó, 7, 8, 9. Já filtramos nossas notas e salvamos nesse vetor. Agora a gente quer fazer a soma. Como a gente pode somar, né? Vou colocar aqui, ó. Somar. A gente pode usar o nosso reduce. Então vamos criar aqui uma variável chamada total, é uma constante, porque esse valor não vai mudar. Total recebe quem passou, né? Peça de grades, ponto reduce. Eu já expliquei para vocês. Primeiro vai ser o nosso acumulador, depois o nosso valor atual e nossa função aqui.
accumulator mais o valor atual. Dos nossos dados filtrados já, a gente está apenas somando eles, né? E aqui, por fim, a gente coloca vírgula 0, nosso valor inicial. Agora vamos exibir na tela o dado. Então, somando das notas aprovadas, vou colocar o valor total aqui. Vamos ver no que vai dar. Beleza. Soma total é igual a 24. A gente filtrou e depois somamos esses valores. É a soma total do 24. Então, com esse exemplo simples aqui, eu queria mostrar para vocês, né, o uso do reduce e revisar a diferença entre o map e o filter. Até uma outra forma que a gente pode escrever esse código também. Estou mostrando para vocês aqui. A gente pode escrever assim. Ou a gente pode, né? Salvando numa variável. Poderia escrever dessa exata forma, que talvez fique um pouco mais fácil de compreender. Usa const total. A gente pode simplificar um pouco isso aqui, ou seja, accumulator, valor atual. Eu só queria mostrar isso aqui agora. A gente poderia colocar separado esse dado só para você entender melhor. Então vai retornar, né? Como falei, já retorna total aqui. Esse é o nosso soma aqui. A gente poderia colocar explícito isso para você poder ver. Então a gente coloca accumulator mais o valor atual. Isso tudo aqui embaixo, começando em zero. Você colocar esse vírgula zero para poder ter. Mesma coisa que isso aqui. Só destrinchei para a gente poder ver de forma mais didática. Se a gente voltar, ó, o resultado é o mesmo, tá? São 24. Mas aqui a gente consegue ver bem o passo a passo. De fato, são um pouco mais complicadas essas estruturas. Você está começando a aprender lógica agora, né? Vai ser um pouquinho mais difícil de entender isso aqui. Mas, cara, dá uma estudada. Ainda bem. Tem os materiais e os exercícios aqui abaixo na descrição. Faça tudo. E eu tenho certeza que você vai ficar muito bem nisso aqui. E vai facilitar muito quando você for mexer com APIs e outro tipo de estruturas também. É isso, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula.